Um minuto para a réplica, candidato José Serra. Eu creio, viu, Dilma, que é uma questão que é fundamental e que não tem sido enfrentada no Brasil, no plano nacional e mesmo na maioria dos estados por falta de recursos, que é a questão da consulta e do exame. Em São Paulo, nós criamos uma nova unidade chamada Ambulatório Médico de Especialidade. Hoje já deve ter umas 30, até o final do governo vai estar funcionando umas 40. São 15 mil exames por mês, em média, 15 mil consultas e cerca de 40 mil exames. É a capacidade que cada um desses ambulatórios tem. Nós fizemos e vamos fazer no Brasil cerca de 150. Eu quero também retomar os mutirões da saúde, porque os mutirões têm feito falta no Brasil. Há déficit de cirurgias em muitas áreas, inclusive com níveis menores que o de 2002, em várias áreas críticas. E por último, dar sequência a todo aquele trabalho em torno do programa Mãe Paulistana, que é parecido com este que vocês estão apresentando agora com Mãe Cegonha, que na verdade já é feito em São Paulo. Candidata Dilma Rousseff tem um minuto para a tréplica. Olha, eu considero que essa questão do tratamento especializado é muito importante para as pessoas, porque todo mundo procura, muitas vezes, não só o atendimento de urgência e emergência, não só a atenção básica, mas quer também um exame, o atendimento com especialista. Eu tenho uma proposta que é a constituição de policlínicas especializadas, que teria essa função de numa população maior, oferecer esse atendimento específico. Nessa área, eu particularmente tenho muito interesse em criar centros de prevenção do câncer e construí-los e interiorizá-los pelo Brasil, porque isso é muito importante. Eu não sou contra mutirões, agora não acredito que o mutirão seja uma política estruturante. A gente deve fazer mutirão diante das urgências, mas não transformá-lo numa política efetiva e geral. Muito bem, dando sequência agora ao debate, ainda pela ordem estabelecida em sorteio, quem pergunta é a candidata Marina Silva. Por favor. Minha pergunta vai para o governador José Serra. Eu pude observar que nós temos aqui, até agora, com raras exceções, em pontos muito pequenos, uma relativa convergência em relação a prioridades, educação, saúde e segurança. Eu pergunto a você, Serra, durante esses 8 anos em que você foi situação e nos 8 anos de oposição, qual foi a aprendizagem que ficou desses 16 anos de experiência como oposição e situação? Perdão, como? Qual a experiência que você tirou desses últimos 16 anos, tendo ficado 8 anos como oposição e 8 anos como situação? Olha, a experiência que eu tive e que eu tenho tido ao longo de toda a minha vida, Marina, que começou na política quando eu era líder estudantil, presidente da UNE, e vem até hoje, já faz muito tempo, o Plínio me conheceu naquela época, eu tinha saído da adolescência. Nós, na verdade, ao longo desses anos todos, fizemos muitas conquistas no Brasil que não foram parte apenas de um governo. Foi uma sucessão de coisas. A Constituinte, que praticamente criou as bases para uma democracia de massas no Brasil, que criou o SUS, né, que foi muito importante, o Plano Real, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a consolidação da ajuda, das transferências das famílias mais carentes, através do Bolsa Família, que foi precedido por outras bolsas criadas ainda no governo Fernando Henrique. Muitas coisas. O Brasil veio avançando passo após passo. E eu vejo assim, inclusive em relação ao futuro. Nós vamos continuar construindo em cima disso. Eu, particularmente como oposição, nunca joguei no quanto pior melhor. Eu sempre jogo pelo Brasil. Nunca fiz oposição sectária, sempre procurei dar ideias, propor, mesmo no caso de governantes da oposição. Sempre procurei apresentar propostas e encontrar solução para os problemas. No governo ou no ministério, quando eu era da situação, ou no governo de São Paulo ou na prefeitura, sempre me comportei dessa maneira,
como? Trabalhando para todos os brasileiros. Nunca trabalhei para um partido, nunca trabalhei para um setor econômico determinado, sempre trabalhei para todos, tratando inclusive a oposição como adversária e não como inimiga, olhando o Brasil como um todo, olhando o Brasil como algo que precisa ser construído por todos, porque ninguém no nosso país é dono da verdade. 1 minuto para a réplica. Eu fiz essa pergunta propositadamente, porque nos últimos 16 anos nós tivemos a oportunidade, e eu até bem pouco tempo era do Partido dos Trabalhadores, de ver 2 grandes partidos que têm uma responsabilidade muito grande no nosso país, mas que infelizmente não foram capazes ainda de fazer aquilo que eu tenho proposto nesse processo eleitoral, um realinhamento histórico, de em nome daquilo que é melhor para o Brasil, ser capaz de esquecer as divergências que muitas vezes são da oposição pela oposição, para lutar pelo Brasil que nós queremos. Eu pude verificar, que, no caso da CPMF, por exemplo, os 2 partidos, um teve a oportunidade de, quando na situação, ser contra, e o outro, que era a favor, ser contra. É por isso que eu tenho feito uma proposta de que, a partir dessa aprendizagem, a gente possa trabalhar juntos pelo Brasil que nós queremos. Agora o candidato Serra tem 1 minuto. Você lembra, Marina, você era senadora, eu era senador e ministro da Saúde, e toquei para frente uma emenda constitucional fixando recursos mínimos para a saúde. A PEC 29, lembra? Você e o seu colega do Acre, o Tião Viana, que é médico, que me ajudou muito no encaminhamento dessa emenda. A emenda não era de minha autoria, mas nós refizemos, tornamos viável e demos a briga para que ela fosse aprovada. Foi o que salvou a saúde, no piso, no mínimo, para que os recursos não fossem de novo, como sempre foram historicamente, arrochados. Mas ficou faltando uma lei, um projeto de lei que o governo devia ter mandado para o Congresso até 2004, regulamentando e inclusive aumentando os recursos do setor. Mas eu quero lembrar que no caso dessa emenda, todos os partidos aprovaram. Todos os partidos. Aliás, eu aprovei 7 projetos na saúde com o apoio de todos. Eu estou muito na sua linha. Nós temos que somar e fazer um bom alinhamento no Brasil. Agora é a vez do candidato Plínio Arruda Sampaio formular sua pergunta para quem vai responder a sua escolha. Bom, vocês notaram que tem muita convergência aqui. Hoje vocês vão ver a divergência. A minha pergunta vai para a candidata doutora Dilma. Dona Dilma, a senhora apoia o plebiscito que a CNBB está fazendo para botar um limite de 1.000 hectares em toda a propriedade agrícola, de tal maneira que toda a propriedade possa ser desapropriada? Redução da jornada de trabalho sem redução do salário. E terceiro, anistia aos desmatadores. Qual é a sua posição sobre esses 3 pontos? Eu peço à candidata Dilma, notem, não é para seguir aqui um rigor espartano no horário, mas é muito importante que os candidatos observem quando fica vermelho o monitor, para a gente manter a dinâmica do debate, ok? Candidata Dilma, sua resposta, por favor. Candidato Plínio, eu vou começar por essa questão do desmatamento. Eu não concordo com nenhuma medida que flexibilize a possibilidade de desmatamento, seja na Amazônia, seja em qualquer bioma do país. No que se refere à questão da redução da jornada de trabalho, eu acho que é necessário, no Brasil, o respeito aos movimentos sociais. Não é papel do governo substituir o movimento social e determinar qual é a jornada de trabalho que esse ou aquele setor deve ter. É verdade que no Brasil, alguns setores mais avançados da indústria brasileira, principalmente aqueles mais oligopolizados, eles têm condição de ter uma jornada de trabalho menor. Agora, como o Brasil é composto por milhões e milhões de situações diferentes, por milhares de empresas diferenciadas, essas empresas também podem ser pequenas e médias, e aí a discussão tem de ser bastante específica. Eu acho
que é sempre prudente que o movimento social e a sociedade evolua e o governo, nesse aspecto, não deve correr na frente dos movimentos sociais. No que se refere aos limites de propriedade, eu acredito que definir um limite único do Oiapoque ao Chuí não é prudente. Eu sou a favor de processos de reforma e reassentamento agrário com qualidade, baseado na agricultura familiar, onde a propriedade tenha acesso ao crédito, assistência técnica, em que as pessoas possam viver do seu trabalho. Acho que o programa de aquisição de alimentos e de destinar 30% da merenda escolar para ser comprada na agricultura familiar é muito importante. Candidato Plínio, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, fica claro o seguinte: anistia aos desmatadores, você concorda com o movimento popular que está pedindo isso. Você não quer anistia, você será contra a anistia. Quanto à jornada de trabalho, você falou mais ou menos para cá, mais ou menos para lá, mas eu tenho a impressão que você acha que os movimentos sociais devem pedir, não o governo. E os 1.000 hectares de terra aí você não quer mesmo, não quer saber. E isso é que é fundamental. Se você não tiver realmente uma divisão da propriedade da terra, você está no modelo da desigualdade, não está no modelo da igualdade. Sem distribuir essa terra excedente, que representa mais ou menos do que o tamanho da penha inteira, você está fora do marco da igualdade social. E é isso que eu vim fazer aqui, defender a igualdade social. Olha, candidato Plínio, eu respeito a sua posição, não concordo com ela. Acredito que no Brasil há situações extremamente diferenciadas e acho que elas têm de ser respeitadas. Essa questão do limite da propriedade, ela, para ser implantada no Brasil, tem de levar em conta essa diversidade que existe no Brasil. No que se refere aos movimentos sociais, eu não vejo por que o Estado brasileiro tem de substituir lutas que o movimento social, num momento democrático em que vivemos, pode e deve desenvolver. Eu não sei por que o que se aplica, por exemplo, a uma, sem sombra de dúvida, que se aplica aqui em São Paulo, tenha de se aplicar em estados do Nordeste brasileiro no que se refere à jornada de trabalho. Há essas desigualdades, essas diversidades no Brasil e isso tem de ser respeitado. Muito bem, agora dando sequência ao que está previsto pelo debate e resultante de sorteio, a candidata Dilma Rousseff formula a pergunta e escolhe quem responde. Olha, eu acho que o Brasil hoje é um país bastante avançado e consegue, de fato, ter algumas identidades. Hoje nós vimos que o Brasil chegou a um valor histórico de geração de emprego. 14 milhões de empregos formais. No governo FHC, isso não ocorreu. Como o senhor vê essa diferença que aconteceu entre nós e o período FHC e como o senhor vai fazer para criar esses milhões de empregos que nós conseguimos? Pergunta dirigida ao candidato José Serra. Olha, Dilma, eu penso diferente de você. Eu acho que a gente não deve fazer campanha com os olhos no retrovisor, né? Olhando para trás e dizer, não, porque tal coisa aconteceu nessa época, tal coisa aconteceu aqui, etc. Eu prefiro olhar o que está acontecendo agora e o que vem para o futuro. As circunstâncias, do ponto de vista da economia brasileira, hoje, nesta década e na década passada, são absolutamente diferentes. E você, que estudou economia, sabe muito bem disso, que não depende apenas da vontade ou do talento dos governantes, mas inclusive das situações da economia internacional. E isso não acrescenta do ponto de vista do futuro. O que eu me pergunto é como é que o Brasil vai poder crescer de maneira sólida se, depois de 8 anos, numa área que você tem uma responsabilidade, teve uma responsabilidade decisiva, que é a área dos investimentos, nós tenhamos hoje, dos 20 maiores aeroportos do Brasil, 19 engarrafados. O mais engarrafado é o de Goiânia, que está absolutamente congestionado. Que nós tenhamos nos portos, que são fundamentais também para a economia brasileira crescer,
nós tenhamos nos portos de 135 países, o Brasil está em 125, 125º lugar em matéria de ruindade de portos. Eu não sei como é que vai se resolver isso, porque se avançou muito pouco falando do passado. Não, nós temos que falar do futuro. Como é que vai consertar esses aeroportos? Por que a Infraero não investiu, que é a empresa que devia fazer, o que devia ser feito? E poderia dar numerosos outros exemplos, inclusive de estradas. Você vai a Minas, Belo Horizonte, Governador Valadares, não foi duplicado. Vai a Santa Catarina, na Zona Oeste, Vale do Itajaí, Blumenau. Não, a estrada em péssima condição. A soja que sai do Mato Grosso para ir para o Japão custa tanto de transporte até o porto, quanto custa até o Japão. Agora a réplica. Eu acho muito confortável que a gente esqueça o passado. Não acho prudente. Eu estou falando de geração de emprego que ocorreu, foi anunciado hoje, que nós chegamos a 14 milhões de empregos com carteira assinada. Em plena crise, criamos 1.770.000 empregos. Tiramos 24 milhões de pessoas da pobreza e elevamos 31 milhões à condição de classe média. Só fizemos isso porque fizemos fortes programas de inclusão social, como Bolsa Família, mas também de investimento. Esse dado dos portos é um dado de 2006, se eu não me engano. Os portos hoje tiveram um grande investimento na área de dragagem. Nós, agora, temos as estradas duplicadas. No Brasil, se investia 264 milhões em saneamento. Hoje, o Brasil investe só em saneamento no Estado esses 264 milhões. Candidato Zé Serra, por favor. Eu só sugiro, Dilma, que você vá até Salvador da Bahia e veja o que é um porto congestionado. Hoje, os baianos mandam mercadoria para Suape, em Pernambuco, ou para Santos, viu, Marina, em São Paulo, porque não pode exportar por Salvador. Eu realmente, esse caso desse avanço, é muito difícil de constatar. Por outro lado, eu creio que nem sua segurança autorizaria vocês viajarem depressa, numa hora de congestionamento, de Belo Horizonte para Governador Valadares, ou lá de Blumenau para Itajaí e tudo mais, dada a periculosidade dessas estradas. Hoje, andar em estradas federais no Brasil é um perigo público, como, inclusive, no estado de São Paulo, quando vai para o Paraná, que é a estrada federal, ou quando vai para Minas, através da Fernão Dias. Por outro lado, eu quero dizer, nós ajudamos muito também a gerar empregos, inclusive no meu estado, São Paulo, quando triplicamos o nível de investimentos do governo, gerando centenas de milhares de empregos. Muito bem, no próximo bloco, mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, eleições 2010, olho no voto, olho na Band.